irmãos. Maria, semeando muita paz, muito amor e alguns conhecimentos espirituais, conforme estamos vendo sobre Jesus do livro do Kardec, que fala sobre os bem-aventurados. Nós vimos sobre os bem-aventurados aflitos, que Jesus nos mostra, para que nós não nos desesperemos com as nossas dores, com as nossas mazelas, com as nossas aflições, porque elas têm fim, gente. Elas não são eternas. E se porque nós estamos passando por isso, é porque nós fizemos algo. Saímos da lei, não seguimos a lei que nosso Pai nos mostrou, nos ensinou. Então é muito justo que nós passamos por esses padecimentos, mas conforme disse, que nós temos que ter toda resignação, toda paciência com aquilo que estamos sofrendo, né? Seja conosco e mesmo com o nosso irmão, o nosso ente querido, gente. Porque às vezes a gente sofre horrivelmente, às vezes a gente está bem em saúde, mas alguém que a gente ama muito está padecendo. Nós também temos que pedir força e nos ajudar para que nós passamos por essa dura tarefa. Agora nós vamos ver sobre os bem-aventurados, os pobres de espírito. O que é preciso entender por pobre de espírito? Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Mateus, versículo 5. A incredulidade zomba desse ensinamento moral. Bem-aventurados os pobres de espírito, como tem zombado dessas afirmativas de Jesus, por não as entender. Os pobres de espíritos, Jesus não refere aos homens desprovidos de inteligência, mas sim aos humildes. Aos humildes. Ele disse que é deles o reino dos céus, e não dos orgulhosos. Os homens de ciência e de cultura, segundo o mundo, geralmente têm uma opinião não elevada de si mesmo e de grande superioridade, que olham as coisas divinas como se fossem desprezíveis para merecer a sua atenção. Preocupados são com eles mesmos, com a sua vaidade, que não podem se elevar até Deus. Essa tendência de se acreditarem superiores a tudo e a todos os leva a negar forçosamente o que, estando acima deles, poderiam rebaixá-los e negar até mesmo a divindade. Se consentem em admiti-la, negam-lhe um dos seus mais belos dons divinos, sua ação providencial sobre as coisas desse mundo, convencidos que só eles bastam para bem governá-los. Consideram a sua inteligência como se fosse a medida da inteligência universal, e julgando-se aptos a entender tudo, não creem na possibilidade daquilo que não entendem,
e quando opinam sobre alguma coisa, consideram os seus julgamentos como definitivos e inapeláveis, ou seja, indiscutíveis. Quando se recusam a admitir o mundo invisível e um poder extra-humano, não é porque esteja acima da sua capacidade de entendimento, mas porque seu orgulho se revolta contra a ideia de que haja alguma coisa acima da qual não possa colocar e que os faria descer do seu pedestal. É por isso que apenas tem sorrisos de desdém por tudo o que não é do mundo físico e visível. Eles atribuem grande cultura e ciência para acreditarem nessas coisas, que pensam serem boas, segundo eles, para as pessoas simples, considerando aqueles que as levam a sério como pobres de espírito. Entretanto, digo o que disserem, forçosamente entrarão como todos os outros no mundo invisível que ridicularizaram. E aí que seus olhos são abertos e que reconhecerão o seu erro. Porém, Deus, que é justo, não pode receber da mesma maneira aquele que desconheceu a sua majestade e aquele que se submeteu humildemente às suas leis, sem dar a ambos um tratamento igual. Ao dizer que o reino dos céus é para os simples, Jesus quer dizer que ninguém é lá admitido sem a simplicidade do coração e a humildade do espírito. Que o inculto possui essas qualidades será preferido ao sábio que acredita mais em si mesmo do que em Deus. Jesus sempre colocou a humildade entre as virtudes que nos aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que nos distanciam dele. Isso ocorre por uma razão muito natural. Enquanto a humildade é um ato de submissão a Deus, o orgulho é uma revolta contra ele. Mas vale, pois, a felicidade futura do homem ser pobre de espírito no sentido do mundo e rico de qualidades morais. Bom, tudo aquele que se eleva será rebaixado. Era o que Jesus falava. Tudo aquele que se eleva será rebaixado. Naquela hora, chegaram-se a Jesus seus discípulos, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando o menino, o pôs no meio deles. Disse: na verdade vos digo, que se não vos fizerdes como meninos, não entrareis no reino dos céus. Todo aquele, pois, que se humilhar e se fizer pequenino, como este menino, será o maior no reino dos céus. E o que receber em meu nome um menino como este, é a mim que recebe. Mateus, versículo 18. Então, se chegou a ele a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus 2 filhos, adorando, pedindo-lhe alguma coisa. Ele lhe disse para as mães dos rapazes: que queres tu? Respondeu-lhe ela: dize que esses meus filhos se assentam. Poderão assentar
no teu reino, um na tua direita e o outro na sua esquerda. E respondendo, Jesus lhe disse: Não sabeis o que pedis? Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber? Disseram-lhe eles: Podemos, Jesus. E ele disse: É verdade que haveis de beber em meu cálice, mas pelo que me toca a terdes assento à minha direita ou à minha esquerda, não pertence a mim conceder-vos isso, e é para aquele a quem meu Pai o tem preparado. Então, quis dizer para aquela senhora, para aquela mãe dos rapazes, que isso era Deus quem resolvia, e não ele, quem merecia ficar do seu lado ou não. E quando os 10 ouviram, os 10 que está se referindo aqui aos apóstolos, ouviram isto, indignaram-se contra os 2 irmãos. Mas Jesus os chamou e lhes disse: Sabeis que os príncipes das nações dominam os seus vassalos e que os maiores exercem sobre eles o seu poder. Não será assim entre vós. Aquele que quiser ser o maior, esse seja o vosso servidor. E o que entre vós quiser ser o primeiro, seja esse o vosso escravo. Assim como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em redenção de muitos. Mateus, versículo 20. E aconteceu que, entrando Jesus no sábado em casa de um dos principais fariseus, e notando como os convidados escolhiam os primeiros assentos à mesa, propôs-lhe essa parábola. Quando fores convidado a alguma boda, não te assentes no primeiro lugar, porque pode ser que esteja ali outra pessoa mais considerada que ti, convidado pelo dono da casa, e que vendo este que convidou a ti e a ele te diga: dá o teu lugar a este, e ti, envergonhado, irás buscar o último lugar. Mas, quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga: amigo, senta-se mais aqui, mais para cima, servir-te a isto, então de glória, na presença do que estiveres justamente sentados à mesa. Porque todo que se rebaixa será elevado, né? Então aquela pessoa humilde, simples. E todo aquele que se orgulha, que é o tal amaral, que ele pode, que ele é melhor que todo mundo, esse sim será rebaixado. Esses ensinamentos estão de acordo com o princípio da humildade, que Jesus não cessa de colocar como condição essencial da felicidade, prometida aos eleitos do Senhor, e que formulou com estas palavras: Bem-aventurados os pobres de espíritos, pois é deles o reino dos céus. Ele toma a criança como exemplo de simplicidade de coração e diz: será maior no reino dos céus aquele que se humilha, que se fizer pequenino como a criança, ou seja, que não tiver nenhuma pretensão de superioridade ou de ser infalível. O mesmo pensamento fundamental se encontra nesse outro ensinamento, que aquele que quiser tornar maior seja vosso servidor. E também note neste: todo aquele que se rebaixa será elevado, e todo aquele que se eleva
será rebaixado. O Espiritismo vem confirmar os ensinamentos, exemplificando, mostrando-nos que os grandes no mundo do espírito são os que foram pequenos na terra, e frequentemente são bem pequenos lá, aqueles que foram maiores e os mais poderosos na terra. É que os primeiros levaram a morrer aquilo que faz unicamente a verdadeira grandeza nos céus e não se perde. As virtudes, enquanto os outros tiveram que deixar o que fazia, seria grandeza na terra e que não se leva a riqueza. Então, está dizendo que aqueles que foram humildes, simples na terra, levou para o lado de lá suas virtudes, né? A sua humildade. Enquanto que os outros, né, que se elevaram, que mandava, que não tinha ninguém igual a eles, então levaram, que eles acharam, né, que desencarnando ele continuaria assim. Mas não. E os títulos, as riquezas, tudo ficava, ele notou que tudo ficava para trás, e que ele estava mais pobre do que aqueles que ele achava que eram pobres. Não tendo nenhuma outra coisa, chego a outro mundo sem nada, como náufragos, infelizes, que perderam tudo, até mesmo as suas roupas. Conservaram apenas o orgulho que torna sua posição ainda mais humilhante, pois veio acima deles, resplandecentes de glórias, aqueles que humilharam na terra. O Espiritismo nos mostra uma outra aplicação desse princípio, das encarnações sucessivas, nas quais aqueles que foram mais elevados em uma existência terrena são rebaixados. A última categoria, e na existência seguinte, caso tenham sido dominados pelo orgulho e pela ambição. Não procurareis o primeiro lugar na terra, nem vos colocais em cima de outros, se não quiserdes ser obrigados a descer. Procurai, ao contrário, ser o mais humilde, o mais modesto, o mais simples, pois Deus saberá vos dar um lugar mais elevado no céu, se merecerdes. Olha, gente, que explicação maravilhosa. E a gente pensa que agindo de tal maneira a gente só pode ser bom, bem para a gente, ser bom para nós todos, se nós reconhecermos isso tudo. Bom, então vemos então aqui. Essa parte toda não tem nada de difícil, nada de desconhecido, porque a gente está falando sempre, gente, para a gente modificar a nossa maneira de ser, o nosso pensamento sempre voltado para o bem, sempre em benefício de todos os nossos irmãos, sem perda de tempo. Não deixemos para outra hora, para outro momento, porque nós não sabemos a hora que nós seremos chamados pelo nosso Pai, porque não temos toda a vida, principalmente muitos jovens a quem a gente conversa, como eles estão cheios de vida, cheios de ações, fazendo planos, né? E, de repente, um deles é chamado. Então a gente fica, mesmo conhecendo, mesmo sabendo sobre o desencarne, o porquê, nossa, a pessoa estava cheia de planos e de repente nosso Pai chamou, né? Porque muitos não vieram para ficar até 80, 90 anos, gente. Muitos vêm só até os seus 30, outros até os seus 40, às vezes vêm concluir
uma coisa que ele não conseguiu realizar numa vida passada, ou então ele, como uma moça que eu conheci, que ela desencarnou muito moça e depois ela se revoltou do lado de lá. Ela tinha muita coisa, inclusive ela estava namorando, estava trabalhando, e ela estava construindo o seu futuro. Então foi falado para ela, não, você você veio, teve esse pouco tempo de vida, porque na sua vida passada você foi teve uma velhice muito avançada, muito doentia, muito cansativa. Então, como o prêmio foi um prêmio, nós já chamamos você. Você só teve algum tempo para se refazer, para avaliar as coisas que você tinha que fazer no futuro. E por aí vocês estão vendo, gente, que muitas coisas que a gente acha que não está certo, que não está justo, é onde a gente se perde. Que Deus é maravilhoso. Ele nos provém de tudo que nós precisamos. Então, nós estamos falando sobre o bem-aventurados os pobres de espírito, que é muito bom, que mostra como nós devemos jogar o nosso orgulho para fora de nós. Então, até uma próxima. Que Deus abençoe a todos nós.